Pronto. Voltamos então, gente. Todo mundo aí? Todo mundo bem? Eu quero trazer aqui umas indicações de livros que nem eu estava comentando com vocês, né? Quando eu decidi começar a marca, eu botei uns princípios, né, no que eu queria para a marca. Então, eu queria que tivesse, primeiro, que tivesse Deus, princípio básico, que não pode faltar. Mas, segundo, que eu queria que tivesse uma boa comunicação, que o meu atendimento, assim, que eu conseguisse alcançar os meus clientes, não só através de rede social, não, eu queria alcançar eles, eu queria criar uma experiência neles. Uma coisa diferente, assim, é diferente de quando, por exemplo, a gente vai na cafeteria do Toninho, ali da esquina, e vai lá e pega um café e tchau. E é diferente quando a gente vai, talvez vocês já tiveram uma experiência, a gente vai numa Starbucks e daí lá eles escrevem o nosso nome, e aí tem toda aquele marketing, aquela ideia de acolher a pessoa, tem toda uma ideia nisso. Então, era isso que eu queria para minha marca. Eu pensei, eu não quero que eles comprem só a vela, eu quero que eles tenham uma experiência, eu quero que eles saibam que foi produzido para eles, que foi entregue para eles especificamente. Então, eu queria ter essa experiência, assim, com eles. Além do, né, daqui a sacolinha, tchau, ou você recebeu na sua casa. E hoje em dia, as empresas, os gurus da internet, enfim, as pessoas que estão ensinando na internet, eles ensinam muito sobre como criar uma experiência do cliente. Então, você faz um cartão, você faz um isso, aquilo. E uma das coisas que eu aprendi, a minha mãe, ela me ensinou, ela falou, né, falou para eu fazer, ela falou, Sara, faz diferente. Diferente não, é o básico que um cristão poderia fazer, mas diferente do que as pessoas ensinam, toda vez que tu fizer uma vela, tu fizer uma produção, tu ora sobre elas. E trabalhar com vela é uma faca de dois gumes, assim, porque as pessoas estão muito acostumadas a usar esse tipo de produto para fazer ritual, para fazer levantar altar, não só católicos ou né, aquelas velas de santos, no caso, mas principalmente para outras religiões. Então, toda vez que tu fizer uma vela, tu ora e consagra. E aí, se tu... A minha oração com Deus foi, Deus... É até ousado de trazer isso para vocês aqui, não foi, Deus, se um cliente meu que for de outra religião, ele quiser usar essa vela para esse tipo de ritual, Senhor, que seja quebrado, que essa pessoa não tenha sucesso. E eu tive experiências no começo da marca, assim, lembrando, né? Logo quando eu comecei, eu entrei numa loja colaborativa, onde era um espaço de mulheres, e lá era um espaço que uma das donas, ela era da Umbanda. E toda vez que eu produzia, eu levava lá, eu orava, falava, Deus, né, que isso seja para tua honra, para tua glória, e quando as pessoas acenderem essa vela, elas sejam iluminadas pelo teu Espírito Santo, e fui orando, e orando, e orando, e especialmente também as que eu levava para lá, eu orava quebrando esse tipo de ação, assim, né. E Deus sempre me confirmou, porque essas clientes, elas chegaram a comprar as velas, e elas postavam na rede social, né, as clientes não, a dona desse espaço colaborativo, e ela postava foto dos altares e nunca tinha vela minha. E ela postava foto das minhas velas, assim, sempre numa mesa de um escritório, alguma coisa que eu entendia que era Deus confirmando para mim, ó, eu tô te honrando, e é isso, essa vela ela tem um propósito além de ser uma vela aí para qualquer coisa. Não, ela tem um propósito, ela vai trazer palavra, vai trazer luz, vai trazer o Espírito Santo na vida dessas pessoas. E eu tive várias experiências, assim, de ter confirmação de Deus quando vê essas coisas, de amigas minhas que elas estão procurando outras coisas, eu dar minha vela de presente e elas falarem, cara, tem alguma coisa diferente nessa tua vela, não tem? Eu falo, é Deus, é isso aí, é Deus mesmo, porque não tem outra explicação. E feedback de clientes falando, olha, eu precisava, assim, tinha uma professora que ela era da escola de inglês que eu trabalhava. E ela também tinha muita crise de ansiedade, enfim, e estava assim, tentando se encontrar, e daí uma vez ela falou, Sara, eu acendi a tua vela, e pela primeira vez, depois de muito tempo, eu consegui orar e falar com Deus. Cara, é cada coisinha, assim, que Deus vai fazendo, sabe, que deixa a gente, que nem criança no parquinho, a gente fica muito feliz. E essa foi uma das coisas que eu queria trazer para minha marca, que eu botei como pilar, assim. Eu não queria que fosse só uma experiência de... Eu tenho um cartão de feliz aniversário, eu tenho um cartão de obrigada pela confiança e pela compra, mas eu queria ter essa experiência. Eu tenho amigas que fazem velas e são espíritas e tudo mais, mas
a proposta é diferente. Não tem, as clientes falam, eu percebo, assim, eu sei que não tem como explicar. E outros pilares que eu coloquei foi excelência, tudo que a gente precisa ter para uma marca dar certo, que é o básico, financeiro, ter um marketing bom, ter um bom comercial. Apesar de atualmente eu estar fazendo isso tudo sozinha, mas um dia não vai ser, né, não vai mais ser assim. Eu já tenho começado a orar pelas pessoas que Deus vai colocar na minha empresa como funcionários, como colaboradores. E um livro que eu quero compartilhar com vocês, que eu trouxe uns 3 livros aqui para dar uma indicação. Eu vou mandar depois para o Marcelo, a gente coloca lá no painel, alguma coisa assim, com essas indicações. Mas um dos livros que eu li é esse daqui, ó. Dedique-se de Coração, do Howard Schultz. Ele fala sobre o Starbucks, né? Ele não foi o dono da Starbucks, mas ele entrou na empresa e também tinha essa paixão. E uma das coisas que ele ensina no livro, eu até pesquisei se ele é cristão para ter uma noção, assim, porque tem muito princípio que me chamou a atenção. Mas muito dos princípios que ele falou assim, ó, eu venho de uma família simples, meu pai, ele trabalhava no braçal, a minha mãe, às vezes, não conseguia trabalhar para cuidar da gente, enfim, e quando ele decidiu empreender, ele falou, eu não quero que... E o pai dele trabalhava numa empresa que não dava benefício nenhum para ele. Não tinha auxílio, nada, basicamente era só o salário e, enfim. E ele falou, eu quero que as pessoas, quando elas trabalharem para mim, elas tenham o básico para ter uma vida digna, um plano de saúde, um auxílio creche, e as coisas básicas para auxiliar a pessoa. E isso volta no que eu mostrei para vocês no slide, falando sobre como quando a gente é mordomo de Deus, a gente não vai só administrar uma empresa, a gente não vai só contratar um funcionário, a gente não vai só fechar o financeiro no final do mês e ver se bateu a meta ou não. A gente vai cuidar de vidas. E esse princípio do Howard Schultz, que é o cara, enfim, esse que escreveu o livro, isso me chamou tanta atenção, porque trouxe para mim essa realidade que eu já tinha no meu coração, mas eu ainda não tinha visto, sabe? Eu não tinha tido essa experiência, assim, essa visão de alguém fazendo. E ele, quando ele começou a história da cafeteria, né, depois que ele assumiu, enfim, ele colocou para todos os funcionários que eles teriam direito a auxílio maternidade, se caso, né, tivesse filho, precisasse botar na creche, alguma coisa assim, teria plano de saúde, teria plano dentário, teria várias seguranças que um trabalho, assim, poderia proporcionar, sabe? Não digo que é obrigatório, porque a lei diz o que é o que não é, né? Mas é uma forma da gente honrar com as pessoas que estão ali nos auxiliando. Eu acho que essa não é uma realidade mais da Starbucks, porque eles cresceram muito e saiu do controle, né, várias filiais e tudo mais. Mas no momento que ele estava ali conseguindo administrar, era regra que toda filial que se abrisse nos Estados Unidos precisava ter essas características, que era auxílio e, enfim, esses benefícios, assim, por dizer, né? E, e é um livro muito bom. Vocês viram que eu tenho várias anotações ali. Outro livro que eu recebi de indicação, inclusive do pessoal da AMP, é o livro do dono da Cacau Show. Eu não sei se vocês já viram, se vocês conhecem a história dele, mas ele começou, o nome do livro é 1000 Lojas Depois. Ele começou vendendo brigadeiros e doces, chocolates de porta em porta, e depois de um determinado período ele foi crescendo e conta a história dele, o testemunho dele. Ele, na verdade, nenhum desses 3 eu sei se é cristão, mas quando eu era mais nova, meu tio ele me ensinou uma coisa. Ele falou, Sara, quando Jesus alimenta o povo, ele não alimenta eles com peixe e pão? Eu falei, aham. Ele falou, o peixe é porque quando alguém nos traz algum alimento, traz algum material, algum conhecimento, o que a gente faz? A gente tira o espinho e come a carne. Então, essa referência, a próxima referência, eu sei que ele não é cristão, mas, de qualquer forma, eu tirei o espinho e peguei a carne para mim. O que realmente ia alimentar, que eram os princípios e o testemunho dele como empresário, foi isso que eu peguei. E o que não era, enfim, né? Descartei. Então, o segundo livro que eu quero mostrar para vocês é esse, Uma Trufa e 1000 Lojas Depois, do dono da Cacau Show. E o último é A Marca da Vitória, que fala sobre a história do Phil Knight, que é o dono da Nike, e o que ele fez, como que ele assim, eu gosto de estudar essas mentes dos empreendedores para entender o que passa nessas cabecinhas deles, sabe? E ele começou também como um curioso, ele foi viajar, o pai dele deu uma oportunidade dele estudar, e ele falou, não, eu quero
eu quero viajar, quero conhecer o mundo, quero inventar alguma coisa, quero conhecer. E ele também não sabia vender muito bem, e ele começou juntando dinheiro para viajar, ele e o amigo dele, vendendo revista na rua. Então, volta também para aquilo que eu falei para vocês, que Deus, ele vai, assim, botando a gente em processos para a gente aprender, e depois de um tempo, a gente vai subindo de degrau. Ele primeiro nos capacita, eu acho que até o Marcelo colocou ali, né, a frase, não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. Então, ele teve essa, como que eu posso dizer, essa vontade de fazer algo diferente, ele tinha suas limitações, ele não sabia vender, ele era tímido demais, pelo que conta no livro. Esse livro também tem audiobook no YouTube gratuito, com uma leitura bem boa. E ele conta que ele começou a vender revista, daí ele viu que não deu certo, daí ele fez isso, fez aquilo, foi para lá, foi para cá, foi viajando, conheceu os lugares, viu a necessidade, e isso é uma das coisas que eu vou trazer depois para vocês, sobre, a gente fala no meio empreendedor, assim, sobre achar as oportunidades para criar os negócios, e ele fez isso com uma excelência, que hoje ele tem a empresa do tamanho que é, a Nike é uma multinacional, ela é uma capital aberta, as pessoas podem, enfim, investir e tudo mais, então a experiência dele, o testemunho dele, o caminho que ele trilhou, e se a gente vê isso, tanto o Howard, quanto o Phil, quanto o dono da Cacau Show, eu não lembro o nome, Alexandre Tadeu, tanto o Alexandre da Cacau Show, eles foram passando por processos, e se a gente olhar para isso com uma perspectiva de Deus trabalhando, a gente vai aprender a ver como que Deus trabalha na vida das outras pessoas, como que Deus vai trabalhando na nossa. Nunca Deus vai trabalhar da mesma forma. Hoje, Deus vai me colocar numa escola, não necessariamente ele vai colocar vocês em uma escola de inglês para aprender tal coisa, mas com todo mundo ele vai fazendo um processo. E esse é o trabalhar de Deus, assim, né? E quando eu fui lendo esse livro do Howard, eu fui vendo várias características que eu pensei assim, o que eu quero para minha empresa? Enfim, vários insights, assim, como a gente diz, várias ideias que eu fui pegando para a empresa. Hoje, a minha marca, ainda é pequena, comparado com o que eu creio que Deus pode, e se Ele quiser, Ele pode fazer, né? Peraí que meu computador estava com aviso para desligar. E o que Deus pode fazer, mas mesmo assim, quando a gente sonha, quando a gente ora, quando a gente tem algo no coração, a gente nunca pensa pequeno. Porque é como o seu Jacir, ele é um diretor do prédio da AMP, e ele sempre troca uma ideia comigo, enfim, e ele me olha e fala assim, Sara, não se esquece, porque para tu sonhar pequeno e tu sonhar grande é o mesmo trabalho. Então, para com Deus também, se é para a gente pedir para Deus algo pequeno ou algo grande, para Deus é o mesmo trabalho, porque Ele é Deus. Então, basicamente, não estou dizendo para a gente voltar o nosso coração de novo para as coisas materiais, mas se eu posso pensar assim, pô, Deus me entregou uma marca, por que eu não posso sonhar em ter funcionários, em ter criar um trabalho digno para eles, tratar eles com respeito? Por que eu não posso sonhar isso? Porque para Deus é o mesmo trabalho. Então, se for do plano de Deus, as coisas vão se encaminhar dessa forma. Se não for, amém. Mas, entendeu? Meu pai, ele sempre me fala também que para gente pedir para Deus uma bicicleta ou um avião, para ele é a mesma coisa. Então, essas foram as indicações que eu queria trazer para vocês. É exatamente, Israel. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas dele. Exatamente, exatamente. E se sonhar pequeno, então sonhe grande. É bem isso que vocês mandaram ali no chat. E glória a Deus por isso, porque eu escuto muito um pastor usar essa expressão que Deus, ele não trabalha para uma pessoa, ele trabalha para gerações. Então, tanto quando eu estava pensando sobre a Índia como um projeto, tanto quanto eu penso na minha empresa, quanto eu penso na minha vida, e enfim, assim, Deus, ele não vai fazer uma obra para mim, ele vai fazer para os meus filhos, para as pessoas que vão vir depois de mim, para tudo, entende? Então, se a gente tiver essa consciência, a gente é uma forma de matar o nosso egoísmo, sabe? Porque senão a gente pensa, nossa, porque eu vou ter tal negócio grande, porque eu vou ter tantos funcionários, porque meu faturamento vai ser isso, mas não. É porque eu quero
deixar coisas melhores do que eu tive, que nem foi o exemplo do Howard, que ele viu o pai dele sofrendo, ele passando por várias dificuldades e não tendo nenhum benefício da empresa, não tendo nenhuma alegria no trabalho, trabalhava para ganhar dinheiro, e quando ele teve a oportunidade, ele pensou, não, vou fazer diferente, porque para as pessoas que vão vir depois de mim, eu quero que seja diferente. E eu creio que isso é mais um dos pilares sobre nós sermos mordomos do reino de Deus. Porque a gente, de novo, a gente vai ter a empresa ali para as pessoas que vão vir depois da gente. A gente vê, e uma das coisas que eu quero trazer para vocês também, a gente conhece na palavra que Davi, ele foi um amigo de Deus, né? Me corrijam se eu estiver errado. E quando ele foi passar o reinado para Salomão, Salomão também foi um exemplo, um homem sábio, muito rico, mas Davi, ele errou um pouquinho ali na hora de passar os conhecimentos, e Salomão deixou muitas coisas tomarem o coração dele. E depois dele, vocês sabem o que acontece no decorrer da história. E quando as pessoas têm uma empresa muito grande, por exemplo, a Dudalina, a quem é aqui do Sul, e vocês acho que também vão conhecer, que era uma empresa familiar, e aí quando foi passar para os filhos, teve uma falta de comunicação, assim, teve uma falta de alguma coisa que não passou, e quando passou para os filhos, eles venderam a empresa para nacionais grandes e perdeu a qualidade, perdeu os princípios. Então, isso é uma das coisas que eu tenho orado, e eu creio que a gente pode aplicar em tudo na nossa vida, não só numa empresa, mas, por exemplo, se o Senhor me capacitou com algo, e eu vou passar essa coisa para alguém, então, tentar fazer isso com o maior zelo do mundo, para que a gente venha passar realmente os princípios. Porque, que nem no curso aqui, eu posso ensinar vocês tudo que eu aprendi, e é muito pouco ainda comparado com o que vocês podem aprender em outros lugares, mas eu posso passar para vocês muitas informações sobre como criar um plano de negócio, como abrir um CNPJ, como fazer um marketing, como fazer um e-mail marketing, várias dicas que eu posso trazer para vocês. Mas a essência sempre vai ser Cristo. E se eu não conseguir passar uma gota disso, do que é ter Jesus no empreendimento, numa empresa, depois quando passar para outras pessoas, vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio, assim? Quando passar para outras pessoas essa empresa, vai perder a essência. Da mesma forma, quando a Dudalina passou a empresa para os filhos e perderam, assim, um pouco desse zelo pela qualidade, por tudo que teve, assim também foi quando Davi passou o reinado para Salomão, se perdeu um pouquinho. Então, uns outros dos princípios que eu quero falar com vocês sobre empreendedorismo é exatamente isso. Se um dia vocês vierem a ter, ou se vocês têm uma empresa, ou se vocês sonham em ter, ou qualquer coisa que vocês venham passar para alguém, não esquecer da essência. Talvez, eu não sei, eu conheço o Marcelo e a Marli, mas vocês, os outros alunos, eu não conheço, e talvez vocês sejam mestres em ser professores, talvez vocês sejam mestres em fazer costura, fazer comida, ou idiomas, mas tudo isso a gente pode ensinar à luz da Bíblia, a gente pode ensinar à luz de Cristo, para a gente ensinar a essência, sabe? E, basicamente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu quero falar a palavra-chave, que eu esqueci de falar, que é amigo, e eu quero abrir para trocar agora a palavra-chave é amigo, e eu quero abrir a conversa para trocar uma ideia com vocês, para saber o que vocês acham sobre empreendedorismo, qual que é a visão de vocês sobre isso, o que vocês entendem como missões e empreendedorismo, para a gente, que essa era a ideia que eu tinha para essa primeira aula, de criar uma base e assim, alinhar os pontos, sabe? O que é empresa, o que é missão, e para vocês me conhecerem um pouco também. E quero saber de vocês agora, se vocês quiserem compartilhar, o que vocês estão achando, o que vocês têm de conhecimento sobre missões, o que vocês têm de conhecimento sobre empreendedorismo. Se quiserem mandar no chat também, ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Se vocês tiverem dúvidas também. Alguém? Senão eu continuo tagarelando, vocês que... Professora, eu quero compartilhar, falar algo aqui que eu achei muito interessante, né, essa abordagem da aula, esse caminho que foi apresentado relacionando o empreendedorismo com as missões,
não só no sentido de a sua empresa abençoar o campo missionário transcultural, mas ela ser uma transformadora de vidas também aqui onde ela está, onde ela vive, onde ela desenvolve o seu trabalho. Então, eu achei isso aí muito interessante, é uma coisa que chamou a atenção. E falando sobre o nosso trabalho, tipo, que nem o trabalho da Hope, nós, né? Aham. A gente já teve períodos que a gente empreendeu, conseguiu empreender e ainda está atendendo a Hope, está atendendo os missionários. Depois isso ficou um pouco, como foi crescendo, e tem muita atividade, veio IBMA, veio Escola de Missões, veio muitas coisas que começaram a acontecer. A gente parece que foi minguando de um jeito até zerar totalmente. E hoje a gente está integralmente dependendo de Deus, no caso. A gente está sendo cuidado pela BMA, graças a Deus por isso, e outros milagres Deus tem feito. É quase uma loucura dizer que, mesmo a gente já estando mais de 6 anos dedicado integralmente à roupa, e a gente ainda consegue fazer as viagens missionárias, né? Para alguém que não está mais com carteira assinada ou não tem um negócio, embora eu tenha um MEI, conserto computador, tal, essas coisas todas, mas não é o rendimento principal. Deus está criando outras maneiras de sustentar a gente. Daí me vem uma seguinte questão. No mundo das missões se fala muito em missionário ser fazedor de tendas, né? Uhum. Tem muita gente que cobra isso, já cobraram isso da gente, cobram dos missionários. Ah, você tem que fazer tenda no Paquistão, você tem que fazer tenda na Índia, você tem que fazer tenda no Nepal, vocês têm que fazer no Bangladesh, em vários locais. Eu disse, eu concordo com vocês, isso além de ser bíblico, é importante e pode gerar autossustentabilidade. Mas essas pessoas nunca foram na Índia, essas pessoas nunca foram no Paquistão, nunca foram no Nepal, no Bangladesh, e nunca viram a realidade desses missionários e desses locais. E empreender e fazer tenda nesses locais, muitas vezes, não digo que é impossível, mas é muito mais difícil. Primeiro, pela questão de você entregar uma empresa, você entregar confiabilidade, você entregar recursos na mão de alguém que você não está lá junto. Porque como a gente está sempre gerenciando aqui do Brasil, nem sempre a gente consegue estar lá e muitas vezes você não consegue medir 100% das coisas. Você vai trabalhando, você vai administrando e Deus vai dando graça. Mas a gente já tentou várias vezes. Já tentamos, conseguimos por 1 ano e meio na Índia, uma questão, um pequeno negócio de guest house que deu certo até um determinado período, né? Depois uma agência missionária interviu junto com o missionário lá e acabou não dando mais certo para nós, mas eles continuaram, então a gente desistiu, para que a gente não ficasse sendo onerado, né, a nossa organização, e a gente tentou outras questões, mas não deu certo. Não é que não deu certo, não era possível, não era Não, possível. Existem ideias, né? Existem Aham. ideias e tal, e eu tenho uma base também do José Bernardo, da Ame Evangelizar, que ele escreveu um livro sobre isso, até falei alguma coisa na aula que eu ministrei ano passado sobre missionário, e a gente enfatizou muito bem, é que nem Paulo, ele teve um período que ele conseguiu fazer tendas e administrar o início do trabalho missionário dele, mas depois não foi mais possível. Deus providenciou meios de ele ser sustentado. Eu só estou levantando esse tema, Gostei muito, na real. Aham. eu estou só levantando esse tema, não é para contrariar nada do que foi falado aqui, Não, mas eu é acho só para apresentar uma realidade, né? Do fazedor de tendas, relacionando agora diretamente com missões, missão transcultural, lá no contexto transcultural, não estou dizendo aqui. Aqui nós temos muito mais chance, muito mais oportunidade, muito mais fácil de encarar, né? A um investimento, montar alguma coisa para gerar lucros para a gente, né, render valores para nós e também para o campo missionário. Mas eu só levantei essa eu gostei, questão. não, eu gostei muito porque, Marcelo, isso como é que eu posso dizer? É uma cobrança, é um assunto que não se fala muito, mas eu acho que a gente cobra muito do missionário para ele ser um missionário autossustentável, né? E isso eu acho que, assim, que nem eu lembro no começo da aula, na outra aula, eu falei sobre bater na igreja, né? Tem muita gente batendo na igreja e falando, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Mas, voltando para nossa realidade, a gente precisa ter essa consciência de que cada
apesar de nós sermos uma humanidade, nós temos uma junção de pessoas, cada pessoa está passando por um processo com Deus. Então, o que é regra para um não vai ser regra para outro. Acho que vocês entenderam agora, só o começo que eu quis dizer. E para um missionário que está em campo, cada missionário vai ter uma realidade. Tem missionários que nem a gente conheceu lá na Índia, a Bruna e o Jackson. Eles conseguiram, não empreender, mas eles conseguiram, assim, em algumas situações, fazer doces brasileiros para vender, e eu lembro que eles comentaram que eles venderam muito. Só que eu creio que essa base que eu tentei trazer hoje na aula vai definir muito o que é o empreendedorismo como um chamado missionário, e uma das coisas que eu quero trazer futuramente também é sobre o missionário autossustentável, sobre como criar formas do missionário ele conseguir ter uma renda extra, apesar de que nem eu falei, cada missionário, cada filho de Deus, como pessoa particular, vai estar passando por um processo. Então, não necessariamente um missionário que ele vai estar em campo, ele vai precisar fazer alguma coisa para se sustentar, porque Deus talvez ele vai ter o sustento total dele, das despesas pessoais, da obra, da missão e tudo que for preciso. E também não quer dizer que todo missionário que vai para campo, ele vai precisar ser sustentado, aliás, vai precisar não, precisar ser sustentado ele vai, né, porque ninguém faz nada de graça, mas todo missionário que vai para campo vai receber a oferta integral. Então, eu já conversei com missionários, conheço missionários que estavam ou foram em campo e fizeram outras coisas para levantar dinheiro, e também conheço missionários que estavam em tempo integral na obra e estão vivendo de oferta, e glória a Deus por isso, porque isso eu quis dizer para vocês, cada um que vai para campo, ou cada um na sua vida íntima com Deus, está passando por um processo. Então, é interessante a gente ter o conhecimento assim, por exemplo, eu quero dizer, se caso o chamado de vocês não for empreender como um chamado missionário, como um chamado de Deus, é legal vocês terem o conhecimento para que, caso Deus queira usar vocês com um pequeno negócio ou alguma coisa, artesanato, que é fazer as coisas com as mãos, vocês vão ter essa autonomia de criar recursos em campo, tanto para projeto, tanto para custo de vocês, como for. Então, que nem eu estava falando antes, é melhor se capacitar do que chegar lá e não ter. Mas Deus também, ele capacita aqueles que vão precisar dessas coisas. Então, estão me entendendo, assim, aonde eu quero chegar? E outra coisa que eu quero trazer sobre o que o Marcelo falou sobre o campo, criar um negócio sendo... vocês estão me ouvindo bem? Que a minha internet, não sei se ela está... Ok, acho que estão, né? Estão dando joinha. O missionário estar em campo e criar um negócio, eu acho que, assim, quem fala esse tipo de coisa, no sentido de bater na igreja, bater no missionário, é porque ele não conhece o campo transcultural, que a gente falou, a maior parte das pessoas que falaram isso em campo, ali para os missionários, não conhecem a realidade lá. Não só porque é difícil de criar um negócio num país estrangeiro, com uma moeda estrangeira, com um idioma estrangeiro, mas também porque é difícil, porque, assim, o missionário, ele tá em campo transcultural, ele passa, que nem eu estudei... Quer abrir a fila, Marcelo? Não, eu só queria colocar um detalhezinho, que a Sara está falando agora sobre isso, por exemplo, empreender na Índia, 51% da sua empresa, se você for abrir lá, vai ter que ser de indiano. Você só tem direito dos outros 49%, depois de ter toda a documentação legal. Nossa, Índia, né, gente? Na bota. E toda a documentação e tudo mais. Mas eu quero dizer que para começar um negócio em campo e transcultural, assim, que nem eu quero trazer para vocês um pouco da experiência que eu tive fazendo o curso de missões transculturais e capacitação do mundo muçulmano. Uma das coisas que eles bateram muito lá e falaram muito para preparar um missionário antes dele ir para o campo missionário, chegar lá e vai ter a mudança do clima, a mudança da altitude, a gente vai estar num local diferente, mas quando a gente está em campo, acho que a Lu já saiu, né, mas ela saiu de um estado para o outro, ela teve um pouquinho do choque de mudança, que é sair de um estado e ir para o outro, já mudou cultura, já mudou tudo. Quando a gente vai para um outro país, por exemplo, na Índia, Paquistão, qualquer país fora qualquer país que não seja o Brasil, o choque cultural vai ser muito maior, porque eu posso ser a melhor empresária aqui no Brasil e eu vou chegar na Índia e ainda a cultura vai ser diferente. O tipo de estrutura que eu vou criar na minha empresa, por exemplo, a minha estratégia hoje aqui no Brasil é
o tráfego pago, é internet, é e-commerce, é fazer e-mail marketing. Quando eu chegar lá na Índia, talvez eu acredito que possa ser lá na Índia, o meu marketing vai ter que ser com o pessoal na rua, chamando, com música, vai ter que ser completamente diferente. Então, é muito ousado esperar do missionário que ele vá para campo, que ele passe pelos conflitos transculturais lá, eu estou falando na minha visão pelo que eu vi, tanto de empreender quanto de missão. É muito ousado e muito injusto pedir dele que ele vá para lá e que ele ainda crie um negócio para sustentar. E outra coisa que eu queria trazer para vocês sobre empreender é que, assim, quando a gente cria a empresa e a gente se dedica a ela é um bebê. A gente brinca que a minha comadre, ela tem o meu afilhado, ele tem 9 meses. E a gente brinca que ela tem o filho dela, que tem 9 meses, está aprendendo a andar, está aprendendo a falar mamãe ainda, nesse sentido, e eu tenho a minha empresa, que também é um bebê. Hoje eu tô com a marca tem 3 anos. Não são as mesmas necessidades, não são as mesmas realidades, mas a empresa, quando a gente começa ela do zero, com ou sem capital, ela vai precisar da pessoa que está gerenciando ela 24 horas, 7 dias por semana. Não tem essa de pensar, eu vou começar uma empresa, mesmo que seja artesanato. Por exemplo, eu faço velas, é uma coisa que é muito simples. Se tu for olhar pela lógica, é só fazer a vela. Mas quando tu cria uma marca, não é só isso. Tu precisa gerenciar, tu precisa ir atrás de cliente, de fornecedor, de rótulo, de evento, é uma coisa que depende completamente de ti. Então, por isso que eu digo, é difícil o missionário estar em campo e esperar dele que ele crie uma empresa, assim como também é difícil esperar do empresário. Eu acho que é um conflito que acontece entre os dois, entre o empresário e entre o missionário. Então, a gente espera que o missionário, ele não custe nada, mas que ele faça a obra e que ele viva integralmente da obra, o que é ilusório, e que a gente espera do empresário é que ele dê todo o dinheiro dele e que ele dê o tempo dele para a missão. Eu estava vendo, eu quero compartilhar com vocês eu não sei se eu mando aqui, mando no grupo, que agora que eu lembrei, mas tem um Instagram chamado Empreendendo no Reino. E agora com essa fala toda que a gente trouxe, foi muito legal trazer isso, porque hoje mesmo eu vi a postagem dele. Ele é uma postagem de carrossel, assim, depois eu encaminho no grupo. Aliás, vou encaminhar antes e vou lendo para vocês. Não, pode ser, Marcelo? Acho que pode, né? Sim, com certeza, Sara. Eu vou mandar ali a postagem dele, e ele falou ali que se eu fui chamado para o ministério, por que esse desejo pelo mundo dos negócios? E esse foi o meu conflito. Eu pensei assim, se eu fui chamado para a missão, por que Deus está me colocando como empreendedor agora? E esse foi um conflito meu. Vocês viram ali no começo da aula que eu falei, eu fui para a Índia tendo a certeza de que Deus ia abrir uma porta lá para mim. Era questão de tempo. E eu ia ficar lá vivendo no campo missionário. E com o passar do tempo, esse foi um conflito muito grande meu. Pensei assim, cara, mas se Deus me chamou para ser missionária, se eu vivi todos aqueles testemunhos, se pessoas me entregaram palavra, por que eu não estou conseguindo viver isso agora? E, cara, isso é uma das coisas maravilhosas de ter um relacionamento com Deus. Porque da mesma forma que vem a dúvida, também vem a resposta quando a gente está em comunhão com Deus. E eu me questionava muito, pensei, cara, quando é que eu vou voltar para a Índia? Às vezes eu orava e falava, Deus, mas e a Índia? O Senhor me deu tanta experiência, o Marcelo sabe, foi tão bonito assim o processo que Deus fez, e eu fiquei pensando assim, mas por que eu não estou vivendo isso agora? Até surgiu a oportunidade de eu ir para a Índia de novo, e o Senhor não me deu paz no coração, não rolou, apesar, né, da passagem ter sido, acho que a gente ia conseguir passar o nome de uma pessoa para mim, e surgiu a oportunidade e eu fiquei num conflito com Deus. Eu falei, Senhor, mas por quê? Se o Senhor abriu essa oportunidade para mim no passado, por que fechou agora, né? E aí as coisas foram se encaminhando e Deus também foi trazendo paz, foi trazendo resposta, que o tempo que ele tem para mim agora é outro. O tempo que ele tem para mim agora é empreender. E várias coisas foram se confirmando. Foi o prêmio da AMP, foi Deus ter me ajudado a honrar e com os meus compromissos financeiros. Quando a corda estourou, Deus foi lá e fez. E enfim. E aí acho que é André o nome dele, ele coloca ali, né? Se eu fui chamado para o ministério, por que eu tenho esse desejo pelo mundo dos negócios? Ele fala que durante anos ele viveu o questionamento
para não dizer crise, sempre trabalhando e sempre servindo a igreja e sempre sonhando com o ministério e também com os negócios. Olha o conflito que ele estava ali, né? E ele falou, de fato, eu até me condenava quando concluía com êxito uma negociação no trabalho e pensava, eu nasci para isso. Hoje eu tenho essa experiência que às vezes eu fecho um negócio, em dezembro, ali no Natal, eu fechei um negócio com uma multinacional de São Paulo, e a alegria foi tão grande que, assim, é quase como ir para o campo missionário, entende? Se vocês tiverem essa experiência de ir numa missão, vocês vão saber que é uma realização, assim, ainda mais quando Deus confirmou o chamado e envia a gente, é uma alegria sem explicação. E da mesma forma, quando as coisas dão certo na marca, é a mesma realização. E ele pensou, né, que conflito que ele estava. E daí ele falou ali, para aumentar o meu senso de autocondenação, e o sentimento de fechar um contrato era quase tão prazeroso quanto pregar a palavra na igreja. Daí ele falou, estes sentimentos e pensamentos que eu repudiei por anos nunca me abandonaram. Até que um dia eu recebi um exemplar do livro Ungido para os Negócios. Inclusive, tem mais um livro na minha estante, na minha lista, né, para eu ler. Porque o livro começa com o sumário, ele diz, com a seguinte frase, eu pude descobrir que havia sido ungido para os negócios com a mesma unção que me era tão familiar quanto quando eu estava num púlpito. Daí ele conta a experiência dele, que ele sentiu que a cabeça dele explodiu com essa passagem, porque ele entendeu que ali caiu a ficha dele, ele entendeu sim, ele foi ungido para os negócios, e daí esse Instagram que eu compartilhei com vocês ali, ele fala muito sobre empreender no reino e realidades assim, né? Então, é um conflito que eu vejo que tanto o missionário passa, quanto o empresário passa, que o empresário é querer viver na obra e precisa trabalhar na empresa, precisa gerenciar a empresa, e o missionário com o sustento que ele poderia ter com o negócio. Então, é legal a gente trazer esse assunto para a gente refletir, para conversar e para começar a ver esse assunto, para a gente sair dessa realidade, tanto de se julgar, quanto julgar o outro. Porque, por que tal empresa não investe? Por que tal missionário não se sustenta? Então, eu acho que é legal a gente começar a tirar esse tabu de falar sobre dinheiro e missões, e empresa e missões, entendem? Porque é uma cobrança. Na Índia, eu lembro que a gente ouviu, inclusive, da Bruna e do Jackson, eles falaram, olha, a gente veio para cá para ser sustentado e cortaram o nosso sustento, a oferta que tal igreja ofertava, para a gente ficar aqui e ter o projeto de futebol que eles tinham, eles cortaram. E no curso que eu fiz em Foz, eles falavam muito sobre isso, sobre a comunicação entre o missionário, quando ele vai para campo transcultural, com a igreja local que sustenta ele, que enviou ele. Porque nos primeiros, eu vou passar o que eles me passaram no curso, né, as experiências deles, enfim. Eles falaram assim, nos primeiros 3 meses que a gente está em campo, glória a Deus, é oferta, é feedback, foto no telão da igreja, nossa, esses são os nossos missionários lá na Tailândia, esses são os nossos missionários na Índia, no Paquistão. Essa é a realidade nos 3 primeiros meses. Depois, nos próximos 3 meses, quando completa ali 6 meses, começa a se afastar um pouco do contato. Por quê? O pastor, a igreja, os irmãos que estão aqui no Brasil e estão só recebendo o contato deles por e-mail, por WhatsApp, videochamada, começa a se distanciar um pouco. E a gente tem a tendência de achar que o que acontece ao nosso redor é a única coisa que acontece. E, na realidade, não. O mundo acontece apesar de nós e além de nós, né? As coisas no mundo. E daí, essa falta de contato faz com que tu pense assim, mas será que é tão necessário, assim, sustentar o João, que está lá na Tailândia? Será que é tão urgente assim? Porque os meus fiéis, eles estão aqui na igreja e eles estão precisando de tal evento, eles estão precisando disso. Então, no começo, essa foi a experiência que eles falaram pra gente e surgiu como uma forma de alerta, assim, não para, meu Deus, agora eu não vou para campo missionário, agora eu vou desistir da missão, ou eu não quero mais ir porque eu vou lá passar dificuldade. Não, é mais para a gente ter essa consciência de quando acontecer, o que a gente pode fazer, como que a gente pode lidar, como que a gente pode resolver, como que a gente pode melhorar a comunicação com o nosso pastor e trazer essa realidade para eles. Criar estratégias para que, primeiro, não se perca o contato, não se crie uma raiz de amargura, não venham entrar setas ali, porque se a gente sabe o que pode acontecer de errado, a gente já consegue se proteger. E então
é uma forma, assim, da gente se preparar para possíveis conflitos que venham a acontecer e lidar com isso da melhor forma possível. Então, e não ter essa cobrança, ter esse conhecimento para não ficar cobrando do missionário o sustento, e também para a igreja lembrar, assim, de que pô, o missionário, ele está lá enviado, ele não foi lá para abrir uma empresa, ele não foi no parquinho da Disney, então, ele foi lá para fazer a obra, e ter essa responsabilidade e essa consciência. Que nem eu estava falando do Jackson e da Bruna, eles comentaram, ó, a gente foi abandonado por tal organização, tal pessoa que tinha tal oferta pra gente, e eles não deram mais oferta, e agora a gente tá tendo que fazer assim para se virar, porque a gente tinha o projeto com as crianças de futebol, e do nada parou a oferta, e como é que a gente vai continuar? Porque a obra continua, o missionário continua lá em campo. E aí? Daí eles fizeram os brigadeiros e tudo mais, mas que nem eu tava falando pra vocês, não tem como esperar que do nada, em 3 meses, o missionário consiga se sustentar. E mesmo, eu creio, né, que se o missionário for para campo, para ele criar um projeto, vamos supor, hoje o Marcelo, né, conversa comigo, e eu e o Gabi, a gente vai lá para o Paquistão para ser missionário. Não pode esperar também que eu consiga abrir um negócio no Paquistão do dia para a noite. Uma empresa, os estudos dizem que ela leva 2 anos, no mínimo, para você poder tirar algum recurso dela, senão ela quebra. E é outra prova do que Deus está fazendo na minha vida, porque eu não consegui seguir essa regra, né? A gente tem as nossas responsabilidades financeiras pessoais, e eu trabalho 100% para a empresa. Então, imagina, se o missionário em campo tivesse que esperar 2 anos, pela matemática, pelo financeiro, por tudo que eles indicam, para daí tirar algum lucro da empresa, porque senão a chance dela quebrar é muito grande, porque tu vai começar a criar capital nela, capital próprio, e tu vai começar a criar, dependendo do produto que tu for fazer, criar estoque, criar uma segurança, criar uma estabilidade, e tudo que tu tira antes da empresa, financeiramente, é uma torneirinha que vai vazando na empresa. Então, não dá para esperar isso do missionário, sabe? Que ele vá lá, em 3 meses ele cria um negócio sustentável. Pode falar, Marcelo. Ainda falando desse tema, e agora pensando num outro aspecto ainda dessa situação, Sara, eu me lembrei de uma questão que já não é a primeira vez, todas as vezes que a gente foi abordado por esse tema, por essa questão, né, de gerar sustentabilidade no campo missionário e tal, eu disse, não, tudo bem, eu aceito a sua palavra, eu aceito o seu desafio, eu quero fazer. Você, a sua igreja, a sua empresa, a sua família, consegue me dar o valor inicial para a gente dar os primeiros passos? É sempre a pergunta que eu faço. Por exemplo, nós temos agora um complexo educacional que vai ser começado a construir em Moçambique. Já faz mais de 1 ano que a gente teve uma entrevista com uma pessoa que ela cobrou isso de 2 missionários, cobrou tipo da gente, não, vamos fazer uma entrevista com esses missionários, vamos ver o que eles sabem fazer e vamos gerar negócio. Eu disse, tudo bem, só não gera esperança no coração desses 2 missionários, mas vamos entrevistar eles, tal, tal, tal. E desde essa época, já vai fazer praticamente 1 ano que a gente fez essa entrevista com eles, eu apresentei para eles um plano, ó, nós ganhamos um terreno nessa localidade e nós podemos construir, além da igreja e uma escola, um centro de eventos, né, e podemos construir um mercado no local. Então, o mercadinho pode gerar recursos, o centro de eventos gera recursos para aluguel, porque o pessoal naquela localidade procura muito espaço para casamentos, para aniversários, eles pagam, né? E mesmo sendo num país pobre, eles gostam de pagar para ter um local adequado, legal, e a escola também geraria recursos em 2 modalidades. Então, a gente teria 3 possibilidades. Eu disse, ó, nós já ganhamos o terreno e nós precisamos do investimento inicial só para construir. Eu só quero que vocês me ajudem a construir, eu não quero que vocês comprem mercadoria, eu não quero que vocês comprem nada, porque se a gente está recebendo sobre nós essa responsabilidade de gerar alguma coisa, vocês precisam me ajudar a começar. Ninguém consegue começar sozinho. O missionário não tem recurso para isso, a agência missionária, nós não conseguimos, de onde que a gente vai tirar esse recurso para construir e deixar o negócio, ou pelo menos uma sala, 2 salas prontas, o ambiente do mercadinho, ou um pequeno galpão para gerar eventos? A gente não consegue fazer isso sozinho. Então, todos correm,
né, nesse momento, a responsabilidade de ajudar a dar o pontapé inicial. Depois a gente se vira sozinho. Mas até hoje, ninguém, todos que cobraram, ninguém participou efetivamente de apoiar o início, né? É complicado. Na a família do meu noivo, eles têm um hábito que eu acho engraçado, é que eles, não querendo criticar nem julgar, mas eles olham um negócio e eles falam assim, nossa, mas é só... Vou dar um exemplo. Vender carro. Ah, mas é só comprar o carro e vender. Não tem, não tem dificuldade. Se tu tiver o dinheiro para investir no carro, tu vai ter, né? Tu vai ter como fazer esse dinheiro gerar depois. Ah, fazer por exemplo, às vezes eu converso com as pessoas e eles falam: Meu Deus, mas esse café aqui é muito caro. É só um café? E as pessoas têm a noção de que fazer algo é só fazer. E a gente só tem a gente só prova, a gente só entende na realidade o que é fazer algo quando a gente começa a fazer. Porque, que nem eu falei, fazer vela é muito fácil. Abrir um mercado é só ter o terreno. Só que não é só isso. Vai muito além. A gente acha que o valor final de um produto é só o insumo. Por exemplo, eu participei de muitas aulas de precificação na AMP, para eles tirarem essa ideia do pessoal de que precificar não é só o valor da caneta, é 5, a hora que eu for vender, eu vou vender a 10, só colocar 10% em cima. Tem que ver qual que é o valor da taxa da maquininha, tem que ver qual que é o valor do frete para trazer isso aqui, qual que é a embalagem que eu vou colocar aqui, o que vai ser isso, aquilo. Então, tem muito valor agregado e não é simplesmente só pegar e botar 100% em cima. Então, às vezes as pessoas têm essa impressão de que, é só abrir um mercado. Então, né, não, se o missionário quiser, ele pega, se ele tiver força de vontade, ele vai lá e faz. A gente precisa, assim, tirar os nossos pré-julgamentos, as nossas opiniões populares e começar a entender e se colocar no lugar do outro, porque isso é maravilhoso, se colocar no lugar do outro. Eu terminei de ler um livro agora chamado O Sol é para Todos, da Harper Lee. E conta toda a história, enfim, uma frase do Atticus, que é o pai da menina que é protagonista, ele fala: a melhor forma de tu entender o outro é se colocar no lugar dele e ficar lá por um tempo. Porque é muito fácil, às vezes, a gente pensar, nossa, é só fazer isso. Mas, na prática, assim, é melhor entender e ter empatia e esperar e entender o lado do outro do que julgar. Mas a gente vai continuar vivendo isso, a gente às vezes vai errar dessa forma, ninguém aqui está isento de amanhã olhar para alguma coisa e falar, nossa, deveria ser feito assim, e na realidade não, e estar julgando e estar fazendo isso errado. Então, mas sempre é bom a gente, como diz meu pai, colocar o dedo na consciência e alinhar algumas coisas, sabe? Esse é um tema pouco falado, sobre dinheiro na missão, assim, a grosso modo, é um tabu, é um tabu falar de dízimo na igreja. Eu falei, o Gabi me mandou mensagem antes de começar a aula, daí ele falou, olha amor, fala sobre dízimo. E eu falei, eu não vou ficar causando discórdia aqui. Mas uma das coisas, até uma vez eu conversei com o Marcelo, eu falei assim, Marcelo, como é que é o certo? Quando eu comecei a marca, eu pensei assim, como que é o certo? Eu dou o dízimo sobre tudo que eu faturo na marca, ou eu dou o dízimo sobre tudo que eu lucro? Porque, na época, eu tava pensando assim, se eu der o dízimo sobre tudo que eu lucro, é muito pouco. Porque o lucro é muito baixo. Gente, se botar no final ali, é muito pouco. E acho que o Marcelo vai lembrar. E se eu der o dízimo sobre todo o bruto, que é tudo que recebo, por exemplo, eu vendi essa caneta R$10, mas o que eu tive de lucro foi 2. Então, eu vou dar o dízimo em cima dos R$10 que eu vendi. Então, eu vou dar R$2. Todo o meu lucro vai pro dízimo. E eu falei para ele, uma das coisas que eu fiz, acho que foi no primeiro ano da marca ali, foi dar o dízimo sobre o bruto da marca. Porque eu falei, vou fazer isso com um acordo com Deus, porque se ele está me dando essa oportunidade, eu quero dar sobre tudo que está entrando. Não sobre só o que eu tenho de lucro. E falar sobre isso na igreja, para as pessoas que têm um trabalho CLT e conseguem tirar o salário deles limpo, já é difícil. Agora, imagina tu falar para o empreendedor que está ali no olho do furacão. Sabe, eu tenho um casal de amigos que eles têm um mercadinho. Inclusive, até agora eu lembrei que o Marcelo falou sobre o mercadinho lá em Moçambique, se eu não me engano. Mas eles têm um mercadinho aqui em Blumenau. E ele falou para mim assim, Sara,
é tão sofrido, às vezes, vender um chiclete, porque o que eu ganho em cima de um chiclete não chega a ser 1 centavo, eu ganho 0,8, não sei o que, não sei o que centavos, mas ele vai ganhar no montante. Então, imagina, né, não que seja fácil para ninguém tirar o dinheiro do bolso, principalmente quando está apertado, mas também ninguém gosta de falar sobre essa questão do dinheiro. Mas já é difícil para falar, às vezes, para as pessoas que estão ali com um salário fixo, certinho, que podem tirar uma parte, imagina para aquele que está retirando uma margem muito pequena. E aonde eu quero chegar com tudo isso, falando sobre o dízimo, sobre empresa, sobre missionários, sobre tudo isso. Que se a gente observar a igreja como Deus ele organizou para a gente, como ele pediu para que fosse a igreja, como ele diz que é um corpo, se cada um fizer a sua parte, dá tudo certo, sabe? Se o empresário ele tirar o dinheiro dele para a missão e enviar, se o CLT tirar uma parte dele do dinheiro e dar para o órfão, para a viúva, dar para o dízimo, enfim, se cada um fizer conforme a Bíblia fala mesmo, as coisas são perfeitas. O problema é que nós somos seres humanos caídos, então a gente vai falhar. E amém, assim, Deus pode nos capacitar e, assim, é complicado. O que o Marcelo trouxe ali sobre o pessoal tanto cobrar do missionário e exigir deles, ou ter essa postura com eles, tanto para tudo, é complicado. Tem que ter muita empatia, assim, em alguns momentos, principalmente para as pessoas que nos ferirem, a gente não ferir elas de volta. Porque é a tendência, né? A gente tem a defesa, assim, pessoal, de quando alguém machuca a gente, que nem quando as minhas chefes me falaram que eu não sabia vender, doeu, eu queria ferir elas de volta. Mas se a gente der uma segurada e às vezes falar com as pessoas com amor, talvez vai quebrando, talvez não, né? Isso vai ser quebrado, essa falta de empatia com o outro. Claro que algumas pessoas levam um pouco mais de tempo para aprender, que nem Pedro levou um pouquinho mais de tempo nas decisões dele, Paulo já caiu do cavalo de uma vez. Então, é isso que eu trouxe para vocês antes, que cada um tem um processo com Deus. E é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer trazer mais alguma questão? Alguma coisa que eu falei que talvez não ficou claro? Querem abrir para mais alguma pergunta? Vou ver o chat aqui. Então, eu acredito que é isso. Já vou finalizando a aula. Falei as 2 palavras-chave, está tudo certo. Então, quero agradecer vocês pela aula hoje. Foi uma honra estar aqui. Estou ansiosa para as próximas aulas. Eu fiquei muito feliz que vocês interagiram durante a aula. Foi me ajudando a ter um norte, assim, se vocês estavam entendendo ou não. Muito obrigada por isso. E é isso. Alguém quer fazer uma oração para encerrar, rapidinho? Vamos ver qual que vai ser o aluno que vai se dispor. Quero ver. E a gente, no finalzinho, Sara, a gente bate uma foto com todos também que estão presentes, todos abrem a câmera, a gente só bate uma fotozinha para ver quem estava na aula daí. Uhum. Vamos convidar o pastor Madison para fazer essa oração. A Israel, eu acho que ela ia Eu abrir. acho que a Israel estava se manifestando, vamos deixar ela orar então. Poxa. Na próxima, o Madison, para ele não ficar brabo daí. Não tem problema. Se o Maitsu quiser orar, fica à vontade também, mas amém. Queria agradecer, viu, Sara, né, por mais uma aula aí. Iniciamos o ano de 2024 com essa disciplina tão necessária, né, para o missionário. E creio que as próximas aulas vão ser ainda mais edificantes. Amém? Trouxe uma visão aí bem necessária mesmo para a gente. Amém. Bora fechar os nossos olhos. Jesus, obrigada por mais uma aula, Jesus, que o Senhor se fez presente. Agradecemos pela disponibilidade de cada participante, de cada aluno e também dos professores, Jesus. Obrigada porque o Senhor colocou esse tema, Pai, e essa disciplina, né, no coração da Sara, Jesus, da professora Sara, para que ela estivesse se dedicando, né, a nos ensinar sobre cada ponto, Senhor, que ela estudou para transmitir esse conhecimento a cada um de nós, alunos e missionários. Que cada ensinamento que ela estiver ensinando a cada um de nós durante esse mês de fevereiro sirva para que possamos estar refletindo e em momentos de missão, em momentos que estaremos sendo confrontados, Jesus, possamos estar lembrando
e aplicar cada conhecimento, Pai, na nossa vida, Senhor, e na nossa caminhada também. Agradecemos por iniciar mais uma disciplina e dar continuidade a essa escola tão edificante nas nossas vidas. Ser conosco, Senhor, no restante do semestre. Amém. Amém. Glória a Deus. E é isso, gente. Obrigada por todo mundo. Beijão. Vamos tirar foto? Sim, vamos esperar o pessoal todos abrir sua câmera e vamos bater uma foto para começar o ano todo mundo bonito aí. Sorridente. Vamos esperar a Israel, o Dil e a Elis também. Acho que a Elis está um pouco ocupada com o filho dela, mas vamos ver se ela consegue entrar. Isso, a Israel. Vamos ver se o Dil quer aparecer também. Ah, o Dil não vai conseguir abrir a câmera, tudo bem. E a Elis, eu acho que ela está um pouco ocupada com o filho dela. Vocês conhecem bem a história dela, né? Então a gente vai bater uma foto aqui com os que estão presentes. Sorriso Colgate de todos nós. Ok. Depois eu já posto ali no grupo. Obrigado a todos por estarem com a gente hoje. Como a gente só vai ter um professor, né, para esse mês, a gente vai ter a próxima aula só na terça-feira que vem, tá certo, pessoal? Então, aproveite aí para... A prof provavelmente deve, em breve, postar a apostila atualizada e, quem sabe, mais alguma coisa lá dentro do Google Classroom. Então, é só ficar atento aí. E eu acredito que vai ser um mês bem interessante falar sobre esse tema aí de empreendedorismo e missões. Deus abençoe vocês, um ótimo descanso.